Sabe aquele momento em que o seu sangue gela e você percebe que a pessoa que você mais ama no mundo tem vergonha de quem você é? Eu estava ali, parada na calçada de um dos buffets mais luxuosos da cidade, sentindo o peso do envelope na minha bolsa. Dentro dele, um cheque de R$ 200.000. Um presente que eu levei anos planejando, economizando, sonhando em entregar para a minha neta, a Laura. Era o dia em que ela se tornava adulta, 18 anos. E ali, na porta da festa que eu mesma tinha pagado, o meu próprio filho, o Marcelo, me barrou. Ele não me abraçou, não me deu boa noite. Ele simplesmente olhou para o meu vestido simples, para o meu carro popular estacionado ali perto, e disse com uma voz fria que eu nunca vou esquecer: "Mãe, você não pode entrar. Você vai envergonhar a Laura na frente dos amigos ricos dela. Volta para casa." Eu fiquei sem chão. Senti minhas pernas tremerem e uma vontade imensa de chorar. Mas algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que ainda tinha, me manteve de pé. Olhei para ele, olhei para a esposa dele, a Viviane, que estava ao lado com um sorriso de desprezo, e soube naquele instante que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não gritei, não fiz escândalo. Eu apenas abri a minha bolsa, tirei aquele cheque de R$ 200.000 e, olhando bem nos olhos do meu filho, eu o rasguei em 1000 pedaços. O que eles não sabiam é que, ao rasgar aquele papel, eu estava rasgando também a conta bancária que sustentava a vida de luxo que eles ostentavam. E o que aconteceu no dia seguinte, quando a Laura bateu na minha porta chorando, mudou o destino de toda a nossa família. Mas antes de eu te contar como eu dei a volta por cima e como a verdade sobre quem realmente pagava aquela festa apareceu, eu queria te pedir um favor. Se você se identifica com histórias de superação, de mulheres que lutaram a vida toda e que não aceitam ser humilhadas, se inscreva aqui no canal. Curte esse vídeo e compartilha com aquela amiga que também precisa saber que nunca é tarde para se respeitar. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido com a família, eu leio tudo. Agora, deixa eu te contar como tudo isso começou, porque para você entender a dor daquele momento na porta do buffet, você precisa saber de onde eu vim e o quanto eu trabalhei para que aquele meu filho ingrato tivesse tudo o que ele tem hoje. Meu nome é Beatriz Valente. Hoje eu tenho 72 anos, e se você me vir andando pela rua, vai ver uma senhora comum que gosta de usar sapatos confortáveis e roupas sem marca. Eu não sou de joias, não sou de ostentação. Mas o que muita gente não imagina é que eu sou dona de uma rede com 14 farmácias espalhadas por todo o estado. Só que nada disso caiu do céu. Eu não herdei fortuna, eu não ganhei na loteria. Eu construí cada tijolo desse império com o suor do meu rosto e com muitas noites sem dormir. Eu comecei aos 18 anos, quase a idade que a Laura tem agora, trabalhando como balconista em uma farmácia de bairro bem pequena, daquelas que cheiravam a éter e a remédio manipulado. O dono era o seu Joaquim, um homem de coração bom que me ensinou que o balcão de uma farmácia é um lugar sagrado, porque ali as pessoas depositam as dores e as esperanças delas. Eu me lembro perfeitamente do meu primeiro dia. Eu estava tão nervosa que minhas mãos suavam. Eu precisava daquele emprego mais do que tudo, porque na minha casa a situação era difícil. Meus pais eram pessoas humildes. Meu pai trabalhava na linha de trem e minha mãe lavava roupa para fora. Eu queria dar uma vida melhor para eles. Queria poder comprar um remédio para a pressão da minha mãe sem ter que escolher entre a medicação e a carne do jantar. Então eu me dediquei. Eu estudava as bulas dos remédios até decorar cada efeito colateral, cada indicação. Eu chegava 1 hora mais cedo para limpar as prateleiras e saía sempre depois de todo mundo. O seu Joaquim via aquele meu esforço e dizia: "Beatriz, você tem olho de dona, menina. Um dia você vai longe." Aos 21 anos, eu me casei com um antenor. Ele era um homem maravilhoso, trabalhador, mas a vida não foi fácil para nós. Tivemos 3 filhos e quando o caçula, o Marcelo, ainda era pequeno, o antenor faleceu de repente. Um infarto fulminante que me deixou viúva aos 46 anos, com 3 bocas para sustentar e quase nada no banco. Foi o momento mais sombrio da minha vida. Eu chegava em casa exausta do trabalho na farmácia e, em vez de descansar, eu ia para a cozinha preparar marmitas para vender no dia seguinte. Eu dormia 4 horas por noite, se tanto. Meus pés viviam inchados, minhas costas doíam, mas quando eu olhava para os meus filhos dormindo,
Eu sentia que podia carregar o mundo nas costas por eles. 3 anos depois da morte do Antenor, o seu Joaquim decidiu se aposentar. Ele me chamou no escritório e disse que não queria vender a farmácia para nenhum grupo grande, que queria que continuasse sendo um negócio de confiança. Ele me ofereceu a oportunidade de comprar a loja. Eu não tinha o dinheiro todo, claro. Usei cada centavo da pequena economia que eu tinha, peguei um empréstimo que me tirou o sono por meses e dei o primeiro passo como empresária. Eu tinha 49 anos quando me tornei dona da minha própria farmácia. Foi ali que a minha vida de sacrifícios realmente se intensificou. Para pagar as parcelas da compra e as contas de casa, eu cortava tudo de mim. Eu usei o mesmo par de sapatos por 4 anos. Eu remendava minhas roupas de trabalho até não dar mais. Eu não viajava, não ia ao cinema, não comprava nada supérfluo. Tudo era para os meus filhos e para o crescimento do negócio. Eu queria que eles tivessem o que eu não tive. Queria que estudassem nas melhores escolas, que não passassem a humilhação de ter o material escolar mais barato ou de não poder ir a uma excursão porque a mãe não tinha dinheiro. E eu consegui. Com o tempo, aquela primeira farmácia começou a dar lucro. Eu abri a segunda, depois a terceira. Eu tinha um faro para bons pontos comerciais e uma honestidade que fazia com que os clientes sempre voltassem. Eu tratava cada funcionário como se fosse da família, e eles retribuíam com lealdade. Mas, enquanto meus outros 2 filhos, a mais velha e o do meio, cresceram entendendo o valor do trabalho e me respeitando, o Marcelo, o meu caçula, foi desenvolvendo um traço de personalidade que eu, na minha cegueira de mãe, não quis enxergar de imediato. O Marcelo sempre teve uma necessidade desesperada de parecer mais do que era. Na escola, ele tinha vergonha de dizer que a mãe era dona de farmácia. Ele dizia para os amigos que eu era uma grande empresária do setor farmacêutico, como se o termo que eu usava fosse diminuí-lo. Quando ele entrou para a faculdade de administração, isso piorou. Ele começou a se envolver com um grupo de jovens de famílias muito tradicionais, pessoas que nunca precisaram ralar para ter nada. E, em vez de se orgulhar da mãe que saiu do balcão para ter 14 lojas, ele começou a me esconder. Eu me lembro de uma vez, na formatura dele. Eu estava tão feliz, comprei um vestido novo, nada caro, mas bem elegante. Quando chegamos ao local da festa, ele me pediu para entrar sozinha e procurar minha mesa. Disse que precisava resolver algo com os amigos. Mais tarde, descobri que ele não queria que os pais dos colegas o vissem chegando comigo. Ele tinha medo que o meu jeito simples, o meu sotaque de quem cresceu no interior e a minha falta de luxo quebrassem o clima de sofisticação que ele tentava criar ao redor de si. Aquilo doeu, mas eu pensei, é coisa de jovem, ele quer se afirmar. Que erro o meu! Eu continuei pagando as contas dele, continuei financiando a vida que ele não podia ter, achando que um dia ele amadureceria e veria o quanto eu o amava. A coisa piorou de vez quando ele conheceu a Viviane. Ela vinha de uma dessas famílias que tem nome, mas não tem mais dinheiro, sabe? Aquela gente que vive de aparências, que mora em apartamentos enormes, mas que as paredes estão descascando por dentro. Ela trabalhava em uma galeria de arte e se achava superior a todo mundo. Quando o Marcelo a trouxe para jantar em casa pela primeira vez, eu preparei uma recepção com todo o carinho. Fiz um arroz com feijão fresquinho, uma carne de panela que o Marcelo sempre amou, uma salada caprichada. Quando sentamos à mesa, a Viviane olhou para a comida com um ar de nojo. Ela virou para mim e disse: "Nossa, Beatriz, você ainda come feijão? Eu pensei que pessoas com o seu patrimônio já tivessem evoluído para uma dieta mais leve, mais europeia. Comer coisas pesadas assim é tão popular, não acha?" O Marcelo, em vez de me defender, deu uma risadinha sem graça e disse: A minha mãe é bem tradicional, Vivi. Ela não abre mão dessas raízes." Eu senti o veneno naquelas palavras. Eles casaram rápido e a Viviane assumiu o controle total da vida dele. Ela o convenceu de que eles precisavam morar em um bairro nobre, que ele precisava de um carro importado para passar credibilidade na consultoria de branding que ele queria abrir. E quem pagou tudo isso? Eu. Eu dei a entrada do apartamento. Eu dei o carro de presente de casamento. Eu fiz isso porque o Marcelo me pedia dizendo que era um investimento, que ele ia me devolver tudo assim que a empresa decolasse. Mas a empresa nunca decolou. O Marcelo não tinha o olho de dona que o seu Joaquim dizia que eu tinha. Ele queria ser o chefe,
Queria ter o escritório bonito, mas não queria trabalhar 14 horas por dia. Ele queria o bônus, mas não queria o ônus. Em 6 meses, a consultoria faliu, deixando uma dívida de R$ 85 mil em impostos e fornecedores. Ele veio até mim, com aquela cara de coitado que ele sabe fazer tão bem, e disse: Mãe, se você não me ajudar, eu vou ser preso. A Viviane vai me deixar. Por favor, faz isso pelo seu neto que está para nascer. É claro que eu ajudei. Eu paguei cada centavo. E foi assim que começou o ciclo de manipulação que durou 18 anos. Toda vez que eles precisavam de algo, o argumento era o mesmo. É para a sua neta, Beatriz. É para o futuro da Laura. A Viviane, que mal falava comigo, passou a usar a menina como uma moeda de troca. Se eu não desse o dinheiro para a reforma da cozinha deles, que custou R$ 150 mil só para impressionar os clientes dela, eles diziam que estavam muito ocupados para me levar a Laura no final de semana. Eu me tornei a caixa eletrônico daquela família. Paguei o colégio particular da Laura desde a alfabetização. R$ 4.200 por mês, fora o material, o uniforme, as festas de final de ano. Paguei aulas de piano que ela nunca praticou, aulas de tênis no clube mais caro da cidade, curso de francês com professor nativo. Paguei 3 viagens para o exterior que eles chamavam de educacionais, mas que eram basicamente férias de luxo para o Marcelo e a Viviane, onde a Laura ia junto para justificar o meu pagamento. Paris, Londres, Nova York. Eu vi as fotos deles em restaurantes caríssimos, usando roupas de grife, enquanto eu continuava morando no meu apartamento de 3 quartos, onde vivo há 25 anos, e dirigindo o meu carrinho básico. Eu nunca me importei com isso de verdade. Eu não preciso de luxo para ser feliz. Eu gosto do meu bairro, gosto de conhecer os vizinhos, de ir à feira e ser chamada pelo nome pelo feirante. O que me machucava era o desprezo velado. A Viviane fazia questão de me manter longe da Laura o máximo possível. Ela dizia que a minha presença confundia a educação da menina. Uma vez, eu levei um doce de leite que eu mesma fiz para a Laura, um doce que ela adorava quando era pequenininha. A Viviane tirou da mão da menina na mesma hora e disse: Beatriz, por favor, a Laura está em uma dieta rigorosa, prescrita pelo nutrólogo das estrelas. Esse tipo de doce caseiro, cheio de açúcar e gordura, é para gente que não tem consciência corporal. Não traga mais essas coisas aqui. Eu via a Laura murchar toda vez que a mãe falava assim. Mas a menina era criada naquele ambiente de futilidade e acabou se afastando de mim também. Eles contavam para ela que eram eles que proviam tudo. Ela cresceu achando que o pai era um empresário de sucesso e que a mãe era uma consultora de arte requisitada. Eles escondiam que a mesada de R$ 2.000 que ela recebia todo mês na conta dela vinha da minha farmácia. Eles escondiam que cada viagem, cada curso, cada centavo que entrava naquela casa era fruto do meu trabalho. Para a Laura, eu era apenas a vovó Beatriz, uma senhora simpática, mas um pouco antiquada e simples demais, que aparecia de vez em quando com presentes que a mãe dela logo dava um jeito de criticar ou esconder. Durante 18 anos, eu aceitei esse papel. Aceitei ser a sombra que sustentava a luz deles. Mas o ser humano tem um limite, e o meu estava chegando ao fim sem que eu percebesse. A gota d'água começou a ser preparada quando o aniversário de 18 anos da Laura se aproximou. O Marcelo me ligou, todo pomposo, dizendo que precisavam fazer uma festa à altura da nova fase da vida da filha. Mãe, a Laura vai para a faculdade. Ela precisa de networking, precisa estar entre os melhores. A Viviane quer alugar o salão do buffet Bela Vista. Você sabe, é o lugar onde os filhos dos desembargadores e grandes empresários fazem festa. Vai custar uns R$ 80 mil, tudo incluso. Você pode cobrir isso, né? R$ 80 mil para uma festa de uma noite. Eu pensei nas caixas de remédios que eu precisava vender para juntar esse dinheiro. Pensei nos meus funcionários que trabalham duro, mas mais uma vez, a voz do meu filho dizendo, é pela sua neta, me venceu. Eu transferi o dinheiro no dia seguinte. Mas, conforme os dias passavam e a data da festa chegava, eu percebi que algo estava errado. Eu não recebi o convite oficial. Perguntei ao Marcelo pelo telefone o horário e o endereço exato, e ele sempre desconversava. Ah, mãe, eu te mando por mensagem, fica calma. Ainda estamos acertando os detalhes com o cerimonial. Uma semana antes, nada. 3 dias antes, o Marcelo parou de atender minhas ligações.
Eu comecei a sentir um aperto no peito, uma intuição de que algo estava sendo tramado pelas minhas costas. Mas eu não queria acreditar que o meu próprio filho teria a coragem de me excluir da festa da minha única neta. Uma festa que eu tinha pagado integralmente. No dia do aniversário, eu decidi que não ia ficar esperando. Eu sabia onde era o buffet porque tinha visto o nome no comprovante da transferência. Eu me preparei com todo o carinho. Não fui ao salão mais caro. Fiz meu cabelo em casa mesmo, do jeito que eu gosto. Coloquei um vestido azul marinho, discreto, mas de um tecido muito bom que eu tinha guardado para ocasiões especiais. Peguei o envelope que eu vinha preparando há meses. Dentro dele, o cheque de R$ 200.000. Aquele dinheiro era o resultado de uma aplicação que eu fiz quando a Laura nasceu. Eu queria que, ao completar 18 anos, ela tivesse a liberdade de escolher o próprio caminho. Se quisesse abrir um negócio, viajar o mundo ou pagar uma faculdade no exterior, aquele dinheiro seria dela, sem precisar pedir nada ao pai ou à mãe. Era o meu presente final, o símbolo de toda a minha luta por ela. Dirigi até o local da festa sentindo uma mistura de ansiedade e tristeza. Quando estacionei meu carro popular no meio de tantos veículos de luxo, senti os olhares dos manobristas, mas não me importei. Eu sou a Beatriz Valente. Pensei comigo mesma. Eu não devo nada a ninguém. Caminhei em direção à entrada, ouvindo a música alta e vendo o brilho das luzes refletindo nos vidros do buffet. O lugar estava deslumbrante. Flores por toda parte, garçons de luvas brancas, uma sofisticação que parecia de outro mundo. Mas antes mesmo de eu chegar na porta, o Marcelo saiu. Ele parecia estar de vigia. Quando me viu, o rosto dele se transformou. Ele não ficou feliz. Ele ficou aterrorizado. Ele veio em minha direção, quase correndo, me segurando pelo braço antes que eu pudesse entrar. Foi ali, naquele corredor lateral, longe dos olhos dos convidados importantes, que a máscara dele caiu de vez. E foi ali que eu percebi que o filho que eu criei com tanto sacrifício tinha se tornado um monstro de vaidade. O Marcelo me apertava o braço com uma força que ele nunca tinha usado antes. Ele olhava para os lados, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir e ele precisasse desarmar a situação antes que os convidados vissem. "Mãe, por favor, não complica", ele sussurrou, e eu senti o cheiro do cigarro caro no hálito dele. Eu olhei para o meu filho e não reconheci o homem de 42 anos, vestido num terno que custava mais do que o faturamento mensal de uma das minhas farmácias menores. Ele estava ali, suando frio, porque a mãe dele tinha aparecido na festa da neta. "O que houve, Marcelo?" "Eu só vim dar um abraço na Laura", eu disse, tentando manter a voz firme, embora por dentro eu estivesse me estilhaçando. Foi nesse momento que a Viviane chegou. Ela caminhava com aquela elegância ensaiada, segurando uma taça de cristal com um espumante que eu sabia muito bem quanto custava a garrafa, porque eu tinha visto a nota fiscal que o Marcelo me enviou para reembolso. Ela parou ao lado dele, não me cumprimentou, não me deu um beijo no rosto. Ela apenas me mediu de cima a baixo com um olhar de pura condenação. "Beatriz, vamos ser realistas", a Viviane começou, com aquela voz pausada que ela usava para falar com os funcionários da galeria de arte. "Esta noite é crucial para a Laura. Estão aí dentro famílias de nomes que você nem consegue pronunciar. Pais de amigos dela, que são donos de construtoras, diretores de bancos, gente que vive em outro círculo. A Laura está sendo preparada para esse mundo. Ela está fazendo contatos, aprendendo a se posicionar, e você..." Ela fez uma pausa dramática, olhando para os meus sapatos confortáveis. "Você vai entrar lá e começar a falar de preços de remédios, de como as coisas estão caras, de como você economiza centavos em promoções. Você vai contar para essas pessoas que começou lavando o chão de farmácia? Você vai envergonhar a nossa filha, Beatriz. Você é um lembrete de uma origem que a gente está tentando superar." Aquelas palavras entraram em mim como facas. Eu olhei para o Marcelo, esperando qualquer sinal de discordância, qualquer resquício do menino que eu carreguei no colo quando o pai morreu. Mas ele apenas acenou com a cabeça, confirmando cada palavra da esposa. "A Viviane tem razão, mãe. É um mundo diferente agora. Você não entende as nuances. A gente agradece por tudo, de verdade. Mas hoje é melhor você ir para casa. A gente diz para a Laura que você teve uma indisposição, uma queda de pressão. Ela vai entender." Eu senti um frio percorrer minha espinha. "Ela vai entender, Marcelo?
Ou ela vai achar que a avó dela, que pagou cada viagem, cada curso de francês e cada mensalidade escolar, não se importou o suficiente para vir dar um abraço nela? O Marcelo se inclinou para perto de mim, o rosto ficando vermelho. Ninguém sabe que você pagou nada, mãe, e vai continuar assim. Para a Laura, nós somos os provedores. Para os amigos dela, nós somos a família bem-sucedida. Se você entrar lá com esse seu jeito de dona de casa do interior, você destrói a imagem que a gente levou 18 anos para construir. Você é um embaraço para a trajetória que planejamos para ela. Nesse momento, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som abafado da música que vinha de dentro do salão. Eu olhei para aqueles dois e vi pessoas pequenas, cobertas de ouro e arrogância, mas vazias de qualquer caráter. Eu respirei fundo, abri minha bolsa e tirei o envelope. Senti o papel grosso do cheque de R$ 200.000 entre meus dedos. Era a minha última tentativa de ser parte da vida dela, de garantir que ela não precisasse se submeter às manipulações dos pais. Os olhos da Viviane saltaram quando ela viu o valor escrito. Eu vi a ganância brilhar no olhar dela, a mesma expressão que ela fazia quando me pedia dinheiro para trocar os móveis da sala por peças assinadas por designers famosos. O Marcelo também olhou, a boca entreaberta, já calculando talvez como aquele dinheiro poderia cobrir as dívidas que ele vinha escondendo de todo mundo. Eu ia fazer um discurso, eu disse, com a voz agora fria e cortante. Eu ia dizer para a minha neta que eu acreditava no futuro dela e que esse dinheiro era a chave para a liberdade dela. Mas vocês estão certos, eu não me encaixo aqui. E se o meu dinheiro é bom o suficiente para pagar o luxo de vocês, mas eu não sou boa o suficiente para cruzar essa porta, então nada mais faz sentido. Com movimentos lentos e deliberados, eu rasguei o cheque ao meio. O som do papel se rompendo foi como um grito de libertação no meio daquela noite hipócrita. Rasguei de novo, até que restassem apenas pequenos fragmentos brancos na palma da minha mão. Eu os joguei no chão, bem ali, aos pés do meu filho e da minha nora. O vento da noite pegou os pedacinhos de papel e os espalhou pela calçada, como se fossem confetes de uma festa que nunca aconteceu. Mãe, você ficou louca? São R$ 200.000! O Marcelo gritou, tentando inutilmente juntar os pedaços do chão. Não, Marcelo, eu finalmente recuperei a minha sanidade, eu respondi. Dei as costas para eles e caminhei em direção ao meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia enfiar a chave na ignição. Entrei no carro, mas não dei a partida de imediato. Eu fiquei ali, sentada no escuro, observando através da grande vidraça do buffet. Eu vi o Marcelo voltar para dentro, recompor a postura, ajustar o terno e colocar um sorriso falso no rosto. Vi a Viviane se aproximar da Laura e dizer algo no ouvido dela, provavelmente a mentira sobre a minha saúde. Vi minha neta rindo com as amigas, cercada por uma opulência que eu financiei, sem ter a menor ideia de que a pessoa que mais a amava estava sendo expulsa dali como uma estranha. Eu esperei cerca de 20 minutos, assistindo ao teatro daquela família que eu ajudei a sustentar. E a cada minuto que passava, uma camada de culpa que eu carregava há anos ia se dissolvendo. Eu não era a culpada por eles serem assim. Eu fui apenas a ferramenta que eles usaram. E essa ferramenta tinha acabado de quebrar. Dirigi de volta para casa num estado de transe. O trajeto de 40 minutos pareceu durar uma eternidade. As luzes da cidade passavam por mim, e eu só conseguia pensar em cada sacrifício que fiz. Lembrava-me de quando o Marcelo tinha 10 anos e queria uma bicicleta de marca, e eu trabalhei dobrado na farmácia, fazendo plantões noturnos, para que ele não se sentisse inferior aos colegas. Lembrava-me do Marcelo pedindo ajuda para a primeira empresa dele, R$ 85.000 que eu tirei do fundo de reserva das farmácias. Mãe, é só um empurrãozinho, eu te devolvo com juros, ele dizia. Nunca devolveu 1 centavo. Pelo contrário, veio o pedido da reforma da casa da Viviane, os R$ 150.000 para que ela pudesse receber os clientes da alta sociedade. E as viagens? Meu Deus! As viagens. Eles me convenciam de que a Laura precisava ver o mundo. Mãe, ela precisa conhecer a história da arte em Paris. Ela precisa praticar o inglês em Londres. E lá ia eu, assinando cheques, transferindo valores que dariam para eu ter trocado de carro 5 vezes ou viajado para o lugar que o Antenor sempre quis conhecer.
Eu vivia de cupons de desconto, comprava roupas em liquidação e mantinha meu apartamento com os mesmos móveis há décadas, tudo para que eles pudessem ostentar uma vida que não lhes pertencia. Cheguei em casa e o silêncio do meu apartamento nunca pareceu tão pesado, mas ao mesmo tempo tão revelador. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu e o Antenor fazíamos as contas de casa no final do mês, onde eu ajudei o Marcelo com os deveres de casa e onde, anos depois, ele sentou para me pedir o primeiro grande empréstimo. Eu percebi que, por 12 anos, desde que o patrimônio realmente cresceu, eu não fui tratada como mãe, mas como uma provedora conveniente que deveria ser mantida na periferia da vida deles. Eles me toleravam porque eu era o lastro financeiro. Sem os meus repasses mensais, a vida de castelo de cartas deles desmoronaria em uma semana. Fiquei ali, no escuro, até às 3 da manhã. Minha mente trabalhava rápido. Eu sabia que precisava tomar medidas sérias. O Marcelo e a Viviane tinham cruzado uma linha que não tinha volta. Humilhar-me na frente da minha neta, usar o meu próprio dinheiro para me excluir da vida dela, era algo que eu não podia perdoar. Eu amava o meu filho, mas amava mais a dignidade que eu tinha levado 72 anos para construir. O dia seguinte amanheceu cinzento. Eu não dormi quase nada. Às 6h47 da manhã, o meu celular, que eu tinha deixado em cima da mesa, vibrou. Era uma chamada de vídeo da Laura. Meu coração disparou. Eu hesitei por um segundo, limpei os olhos, ajeitei o cabelo e atendi. A imagem que apareceu na tela me partiu o coração. A Laura estava deitada na cama, ainda com a maquiagem da noite anterior borrada nos olhos, soluçando. Vovó, por favor, me diz que não é verdade. Ela conseguiu dizer entre os soluços. O que foi, minha querida? O que aconteceu? Eu perguntei, tentando manter a voz estável. Eu ouvi a tia da minha mãe falando com ela agora há pouco no café da manhã. A Laura disse, a voz trêmula. Ela estava rindo, vovó. Ela disse que o papai foi corajoso de te mandar embora da festa para você não estragar o ambiente com o seu jeito de pobre. Ela disse que você apareceu lá sem ser convidada e que o papai teve que te escoltar para fora porque você estava vestida de um jeito que ia me envergonhar na frente dos meus amigos. Vovó, por favor, me diz que você não foi lá. Por favor, me diz que eles não fizeram isso com você. O silêncio que eu mantive foi a confirmação que ela precisava. Eu fui sim, Laura. Eu tinha um presente para você. Eu queria muito te dar um abraço. Eu disse baixinho. A Laura começou a gritar no telefone, não de raiva de mim, mas de desespero. Eu sabia. Eu perguntei para o papai a noite inteira onde você estava. Ele me disse que você tinha ligado, dizendo que estava passando mal e que preferia ficar em casa descansando. Ele mentiu para mim a noite toda. Eu fiquei triste. Achei que você não se importava com os meus 18 anos. E você estava lá fora? Na calçada? Enquanto eu estava aqui dentro comendo lagosta e bebendo champanhe que você pagou. Essa última frase me pegou de surpresa. Como você sabe disso, Laura? Eu não sou burra, vovó. Eu comecei a ligar os pontos ontem à noite mesmo, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. A mãe de uma das minhas amigas trabalha na secretaria da escola. Ela deixou escapar ontem que a conta da minha formatura ainda não tinha sido fechada, porque o pagamento da dona Beatriz tinha atrasado 2 dias. Eu achei estranho, mas não disse nada. Aí, hoje de manhã, depois de ouvir a conversa da tia, eu entrei no escritório do papai. Eu comecei a mexer nas pastas dele, vovó. Eu nunca faço isso, mas eu precisava saber. Eu achei comprovantes, vovó. Comprovantes de transferência da sua conta para a dele. Anos e anos de transferências. Tem até uma pasta chamada Aportes Farmácia. Vovó, por que você nunca me contou? Por que você deixou eles fingirem que eram eles que davam tudo para mim? Por que você deixou eles me usarem para tirar dinheiro de você e depois te tratarem como se você fosse lixo? Eu fiz por amor, Laura. Eu queria que você tivesse uma vida leve. Eu achei que, se eu fizesse tudo em silêncio, vocês seriam uma família feliz e eu poderia ser apenas a sua avó. Eu expliquei, sentindo as lágrimas finalmente rolarem pelo meu rosto. Mas eles não deixaram você ser minha avó. Eles me afastaram de você. Eles me diziam que você estava sempre ocupada, que você não gostava de barulho, que você preferia ficar sozinha. A Laura gritava agora, e eu ouvi o som de algo quebrando no fundo, como se ela tivesse jogado um porta-retrato no chão.
Eu estou indo para aí agora, vovó. Eu não aguento mais ficar nesta casa. Eu não aguento mais olhar para a cara deles. Eles são uns monstros, vovó. Uns parasitas. Laura, tenha calma. Eu tentei dizer, mas ela já tinha desligado o telefone. Eu fiquei ali, olhando para a tela escura do celular. O jogo tinha virado. A verdade, aquela que o Marcelo e a Viviane tanto temiam, tinha vindo à tona da maneira mais explosiva possível. Eles achavam que podiam controlar a narrativa, que podiam manter a minha neta numa bolha de futilidade e mentiras, mas eles esqueceram que o sangue que corre nas veias da Laura é o meu sangue. O sangue de uma mulher que não aceita ser pisoteada. Eu sabia que, em poucos minutos, o meu telefone voltaria a tocar, mas dessa vez não seria a Laura, seria o Marcelo. E ele não viria com pedidos de desculpas, ele viria com garras, tentando salvar o que restava do seu castelo de mentiras. E eu? Eu já estava discando o número do meu advogado. O tempo de financiar o desprezo dos outros tinha acabado. Eu estava pronta para a guerra, e dessa vez eu não ia recuar. Passou pouco mais de 1 hora até que eu ouvisse o interfone tocar. O meu coração parecia uma escola de samba dentro do peito, batendo descompassado. Eu sabia que era a Laura. Quando a voz dela veio pelo aparelho, ainda embargada, eu só consegui dizer: "Sobe, minha filha. A porta já está aberta." Quando ela cruzou o batente da porta com aquelas 2 malas grandes, parecendo tão pequena dentro daquela situação toda, eu não disse uma palavra. Eu apenas abri os braços. Ela se jogou no meu pescoço e chorou um choro de criança, aquele choro que solta tudo o que estava guardado. Ficamos ali, no meio da sala, por um tempo que eu não sei medir. Eu sentia o cheiro do perfume dela, um perfume caro que agora eu sabia tinha sido comprado com o meu esforço, e só conseguia pensar em como a gente tinha chegado naquele ponto. Levei a Laura para a cozinha. Sabe, aquela cozinha que a Viviane dizia que era simples demais? Pois foi ali, naquela mesa de fórmica, que já viu tanta história, que eu servi um copo de água com açúcar para ela. A Laura olhava ao redor como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Ela começou a me contar o que aconteceu depois que a gente desligou o telefone. Ela disse que desceu para a sala e encontrou o Marcelo e a Viviane tomando café como se nada tivesse acontecido. Eles estavam comentando sobre as fotos da festa que tinham saído nos sites de sociedade, rindo de quem estava mal vestido ou de quem tinha bebido demais. A Laura parou no meio da sala e perguntou, com toda a coragem dos seus 18 anos, "Papai, por que você expulsou a vovó da minha festa?" Ela me contou que o Marcelo nem se deu ao trabalho de largar o tablet. Ele disse: "Laura, não comece com dramas logo cedo. Sua avó é uma senhora de idade. Ela não entende mais essas coisas sociais. Foi um favor que eu fiz a ela e a você." Mas a Laura não parou. Ela jogou na mesa as pastas que tinha encontrado no escritório. Ela gritou que já sabia de tudo, que sabia que eles eram uns farsantes, que viviam de uma aparência que eu sustentava. A Viviane, então, perdeu a compostura. Ela se levantou e disse para a Laura: "Sua ingrata, você tem ideia do que a gente faz para manter você nesse colégio? Para você ter as roupas que tem? Se a sua avó dá o dinheiro, é o mínimo que ela pode fazer, já que ela é uma velha turrona que não gasta com nada e mora naquele ovo de apartamento." A Laura disse que sentiu um nojo tão grande que não conseguiu nem responder. Ela só subiu, pegou o que conseguiu enfiar nas malas e saiu de lá, ouvindo o Marcelo gritar que, se ela cruzasse aquela porta, ela não teria mais pai nem mãe. E ela respondeu: "Eu prefiro não ter pais do que ter 2 mentirosos que usam a própria mãe." Ouvir aquilo me deu uma mistura de dor e de um orgulho imenso. A minha neta tinha despertado, mas o sossego durou pouco. Assim que a Laura se acalmou um pouco e foi para o quarto de hóspedes, o mesmo quarto que eu sempre mantive arrumado com lençóis limpos, esperando por uma visita que nunca vinha, o meu celular tocou. Era o Marcelo. E o tom de voz dele não era de quem estava arrependido. Era o tom de um animal acuado, que ataca para não ser devorado. "Beatriz, que palhaçada é essa?" Ele gritou, sem nem dizer oi. "Você está envenenando a minha filha contra mim. Você não tem o direito de fazer isso." A Laura é uma adolescente. Ela não entende nada de dinheiro, nada de negócios. Você está usando o fato de ter uma situação financeira melhor para comprar a lealdade dela. Eu respirei fundo. Olhei para a janela da minha cozinha, para os prédios vizinhos e senti uma calma absoluta. "Marcelo,
Eu não comprei a lealdade da Laura. Você é quem vendeu a sua dignidade por um estilo de vida que você não pode pagar. Eu passei 18 anos em silêncio, financiando o seu luxo, aceitando ser humilhada pela sua esposa, aceitando ser escondida da minha neta. Eu fiz isso porque eu achava que estava protegendo a família. Mas ontem, naquela porta, eu percebi que não existe família para proteger. Existe um parasita e uma hospedeira, e eu cansei de ser a sua hospedeira. Você vai se arrepender disso, mãe, ele vociferou. Se você não mandar a Laura de volta para casa agora e não pedir desculpas para a Viviane, eu vou te processar. Eu vou dizer que você está senil, que não tem mais condições de gerir as farmácias. Eu vou tomar tudo de você. Eu dei uma risada curta, seca. Pois tente, Marcelo, tente, mas antes de você gastar o dinheiro que você não tem com advogados, deixa eu te avisar uma coisa. Eu acabei de ligar para a Sandra, na central das farmácias. Sabe a Sandra? Aquela gerente que você sempre tratou como se fosse empregada de limpeza? Pois é. Eu dei ordens expressas. Todos os cartões corporativos que estavam em seu nome e no nome da Viviane foram cancelados. O repasse mensal de R$20 mil que eu fazia para a sua consultoria foi suspenso. E aquele contrato de aluguel do seu apartamento, que está no nome da minha empresa? Eu já pedi para o departamento jurídico iniciar o distrato. Vocês têm 30 dias para encontrar um lugar que caiba no seu bolso, Marcelo. Não no meu. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir a respiração ofegante dele. Ele nunca achou que eu teria coragem. Ele achava que a velha Beatriz ia chorar, pedir perdão e assinar outro cheque. Você não pode fazer isso. Ele gaguejou. A gente tem dívidas, Beatriz. A Viviane tem compromissos. As contas do condomínio estão atrasadas. Então sugiro que vocês comecem a vender as bolsas de marca e o carro importado. Eu respondi. E tem mais uma coisa. O Dr. Arnaldo está me esperando no escritório dele em 1 hora. A gente vai conversar sobre o R$1.200.000 que eu te emprestei ao longo desses anos. Eu tenho todos os comprovantes, Marcelo. Todos. E eu nunca assinei nenhum documento dizendo que era doação. Prepare-se, porque a conta chegou. Desliguei antes que ele pudesse falar mais nada. Eu precisava ser forte agora, pela Laura e por mim. Fui até o quarto de hóspedes e vi a minha neta dormindo, exausta. Deixei um bilhete dizendo que ia sair para resolver umas coisas e que tinha comida na geladeira. Peguei a minha bolsa e fui encontrar o Dr. Arnaldo. O Dr. Arnaldo é mais que um advogado para mim. Ele é um guardião. Foi ele quem me ajudou com a papelada da sucessão quando o Antenor morreu. E foi ele quem me alertou, anos atrás, que eu estava sendo generosa demais com o Marcelo. Naquela época, eu não dei ouvidos. Sabe como é mãe, né? A gente sempre acha que o filho vai mudar, que é só uma fase. O Arnaldo me recebeu na sala dele com aquele olhar de "eu te avisei", mas sem nenhuma ponta de julgamento, só acolhimento. "Beatriz, minha amiga", ele disse, puxando a cadeira para mim. Eu soube do que aconteceu. A cidade é pequena nos círculos certos, e o escândalo na porta do Bela Vista já chegou aos meus ouvidos. Como você está? Eu estou livre, Arnaldo. Pela primeira vez em 18 anos, eu não estou carregando o peso de uma mentira, respondi. Mas agora eu preciso de justiça. Eu quero mudar o meu testamento. Quero que tudo, absolutamente tudo o que eu construí, vá para a Laura e para as instituições de caridade que eu apoio. Para o Marcelo, eu quero deixar apenas o que a lei me obriga, a legítima, mas quero que ele receba isso de uma forma que ele não possa gastar tudo em 6 meses com festas e aparências. Passamos o resto da tarde debruçados sobre papéis. O Arnaldo chamou a assistente dele, uma moça muito competente chamada Mariana, que começou a organizar o levantamento de todas as transferências que eu fiz para o Marcelo. Enquanto a gente trabalhava, eu via a dimensão do buraco que eu mesma cavei. Eram valores astronômicos, dinheiro que poderia ter sido usado para expandir a rede de farmácias para outros estados ou para criar um fundo de assistência para os meus funcionários. Em vez disso, o dinheiro virou champanhe caro, viagens de primeira classe e móveis de grife para pessoas que tinham vergonha de mim. "Beatriz, tem uma coisa aqui", disse o Arnaldo, olhando para uma pasta específica. "Esse apartamento onde eles moram. O contrato de comodato que você fez com a sua empresa venceu há 3 meses. Eles estão ocupando o imóvel de forma irregular. Se você quiser, a gente pode entrar com uma ação de reintegração de posse amanhã mesmo." Eu pensei por um momento. Pensei na Viviane
E na forma como ela me olhou na noite anterior. Pensei no Marcelo me chamando de embaraço. Não, Arnaldo, não vamos ser cruéis. Vamos dar os 30 dias que eu prometi no telefone. Mas eu quero que você envie uma notificação extrajudicial ainda hoje. Quero que eles saibam que o tempo da moleza acabou. E quero que você prepare o processo de cobrança daqueles empréstimos que nunca foram pagos. Eu não quero o dinheiro de volta para mim, Arnaldo. Eu quero que esse dinheiro seja usado para criar uma fundação. Uma fundação para ajudar mulheres que, como eu, começaram do nada e querem abrir o próprio negócio. O Arnaldo sorriu. Essa é a Beatriz que eu conheço, a leoa da farmácia. Saí do escritório do Dr. Arnaldo, sentindo que o chão sob os meus pés estava mais firme, mas eu sabia que a batalha estava apenas começando. O Marcelo não ia aceitar perder a galinha dos ovos de ouro sem lutar. Ele ia usar a Laura, ia usar a imprensa, ia usar qualquer arma suja que tivesse à mão. Mas o que ele não contava era com a rede de apoio que eu tinha construído ao longo de décadas de trabalho honesto. Quando cheguei em casa, a Sandra, minha gerente geral, estava me esperando na calçada. Ela estava com uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão preocupada. A Sandra começou comigo como estagiária há 20 anos. Hoje, ela é o meu braço direito. Ela sabe de cada centavo que entra e sai da Rede Valente. Dona Beatriz, ela disse vindo ao meu encontro. Eu fiz o que a senhora pediu. Os cartões foram bloqueados, mas o Marcelo ligou na central hoje à tarde. Ele estava descontrolado. Ele ameaçou os funcionários, disse que ia demitir todo mundo porque ele era o herdeiro e que a senhora não estava bem da cabeça. Ele tentou forçar o setor financeiro a fazer uma transferência de emergência de R$50 mil, dizendo que era para uma cirurgia urgente da Laura. Eu senti uma náusea. Usar a própria filha, mentir sobre uma doença para conseguir dinheiro. Até onde ele seria capaz de ir? E o que vocês fizeram, Sandra? A gente seguiu o protocolo, Dona Beatriz. Ninguém faz nada sem a sua assinatura digital ou a minha contra-assinatura. Ele não conseguiu nada. Mas eu achei melhor vir aqui e te entregar isso pessoalmente. Ela me entregou um relatório. São as notas que ele tentou passar como despesas da consultoria no último mês. Tem jantares de R$5 mil, joias, roupas femininas. Ele estava limpando as contas, Dona Beatriz. Parece que ele já sabia que o cerco estava fechando. Obrigada, Sandra. Você é um anjo na minha vida, eu disse, abraçando aquela mulher que era mais filha para mim do que o Marcelo jamais foi. A partir de agora, qualquer ligação dele deve ser gravada e enviada diretamente para o Dr. Arnaldo. Eu não quero mais falar com ele sem testemunhas. Entramos no prédio e eu convidei a Sandra para subir e tomar um café com a gente. Eu queria que a Laura visse quem eram as pessoas que realmente faziam as coisas acontecerem na minha vida. Quando entramos, a Laura já estava na sala, com os olhos menos inchados, conversando com a minha vizinha, a dona Mercedes, que tinha vindo trazer um bolo de fubá. A cena era tão diferente da festa luxuosa da noite anterior. Ali não tinha champanhe e cristal, não tinha vestidos de grife, mas tinha calor humano. Tinha verdade. Apresentei a Sandra para a Laura. Laura, essa é a mulher que gerencia as 14 farmácias que pagaram todos os seus cursos e viagens. Se existe alguém que você deve agradecer pelo seu padrão de vida, é a ela e aos nossos 200 funcionários. A Laura se levantou e apertou a mão da Sandra com um respeito que eu nunca vi ela demonstrar pela Viviane. Muito prazer, Sandra. E me desculpa. Me desculpa por eu nunca ter procurado saber quem realmente cuidava de tudo. Sentamos todos à mesa. A Sandra começou a contar para a Laura como era o dia a dia das farmácias. Contou das dificuldades da pandemia, de como eu me recusei a demitir qualquer pessoa e como eu tirava do meu próprio prolabore para manter o salário de quem estava afastado. A Laura ouvia tudo com os olhos arregalados. Ela estava descobrindo uma avó que ela não conhecia. Uma mulher de negócios respeitada, firme, mas com um coração gigante. Vovó, a Laura disse, depois que a Sandra e a dona Mercedes foram embora. Eu tomei uma decisão. Eu não vou fazer aquela viagem para a Grécia com a minha mãe no mês que vem. Eu sei que você já pagou, mas eu não vou. Eu quero que você cancele e use o dinheiro para outra coisa. E eu também não quero mais a mesada de R$2 mil. Eu vou procurar um estágio. Eu quero aprender a trabalhar como você. Eu senti uma lágrima descer, mas dessa vez era de felicidade. Minha filha, a viagem a gente vê depois. Mas sobre o estágio, se você realmente quer aprender,
A Sandra pode te arrumar uma vaga no setor administrativo da central. Você vai começar de baixo, como todo mundo. Vai aprender a conferir estoque, a lidar com fornecedores. Topa? Topo na hora, vovó. O clima de paz, no entanto, foi quebrado por um estrondo na porta. Não um barulho de batida, mas o som de alguém tentando forçar a entrada. O Marcelo tinha a chave do meu apartamento para emergências. Eu nunca imaginei que ele usaria essa chave para invadir a minha casa como um ladrão. Ele entrou furioso, seguido por uma Viviane que parecia ter perdido toda a elegância. Ela estava despenteada, com a maquiagem borrada de raiva, gritando ofensas antes mesmo de chegar na sala. Onde ela está? Onde está a minha filha? A Viviane gritou, apontando o dedo para mim. Sua velha louca. Devolve a Laura agora ou eu chamo a polícia. O Marcelo veio logo atrás, o rosto transtornado. Beatriz, acabou a brincadeira. Você bloqueou os cartões? Você cancelou o aluguel? Você quer nos ver morando na rua? Quem você pensa que é? Eu me levantei devagar. A Laura se colocou ao meu lado, segurando a minha mão. Eu sou a dona da casa, Marcelo, e vocês acabaram de invadir a minha propriedade. Saiam agora. Eu não saio daqui sem a minha filha e sem a garantia de que você vai reativar as minhas contas. O Marcelo gritou, avançando em direção à mesa. Você não tem o direito de fazer isso com a gente. Você nos viciou nesse padrão de vida e agora quer tirar por causa de um capricho? Só porque eu não te deixei entrar numa festa onde você ia passar vergonha? Pai, para! A Laura gritou com uma voz que fez o Marcelo estacar. Você não percebe o que está dizendo? Você está aqui cobrando dinheiro da vovó depois de tudo o que você fez? Você tem ideia do quanto eu estou com vergonha de ser sua filha agora? Cale a boca, Laura. A Viviane interveio. Você é uma criança, não sabe do que está falando. Essa velha está te manipulando com promessas de herança. Ela quer te afastar da gente para poder te controlar. Eu dei um passo à frente, ficando cara a cara com a Viviane. Eu nunca precisei controlar ninguém, Viviane. As pessoas ficam do meu lado porque me respeitam, não porque eu as compro. Diferente de você, que só está com o Marcelo porque ele te prometeu uma vida de princesa paga com o meu dinheiro, pois a carruagem virou abóbora, querida, e o sapatinho de cristal quebrou. Sua... A Viviane levantou a mão como se fosse me agredir. O Marcelo tentou segurá-la, mas a fúria dele era igual à dela. Vão embora, eu disse, com uma voz tão calma que até eu me surpreendi. Se vocês não saírem por essa porta nos próximos 10 segundos, eu vou acionar o botão de pânico que me liga direto à segurança do prédio e à polícia. E eu faço questão de que vocês saiam daqui algemados, para que todos os vizinhos que vocês tanto tentam impressionar vejam quem vocês realmente são. O Marcelo olhou para o meu rosto e viu que eu não estava brincando. Ele viu que a mãezinha que ele manipulava tinha morrido. Ele puxou a Viviane pelo braço, mas antes de sair, ele se virou para a Laura. Você fez a sua escolha, Laura. Não venha me pedir nada quando essa velha morrer e deixar tudo para as farmácias dela. Você vai ficar na miséria junto com ela. Eu prefiro a miséria com a vovó do que o seu luxo mentiroso, pai. A Laura respondeu, sem desviar o olhar. Quando a porta finalmente se fechou e ouvimos o som do elevador descendo, a sala ficou em silêncio. A Laura me abraçou forte. Estávamos tremendo, mas era o tremor de quem acabou de passar por um furacão e sobreviveu. Eu sabia que aquela era a última vez que eu veria o meu filho por um bom tempo. E embora uma parte de mim sofresse como mãe, a parte de mim que era mulher, que era Beatriz Valente, sentia que a justiça tinha começado a ser feita. Agora era hora de planejar o próximo passo. O confronto final não seria na gritaria, mas nos tribunais. E eu estava mais preparada do que eles jamais poderiam imaginar. Depois que aquela porta bateu e o silêncio voltou a reinar no meu apartamento, eu senti como se um fardo de toneladas tivesse saído das minhas costas. Olhei para a Laura e vi que ela também respirava aliviada. Mas não se engane, não era uma alegria festiva. Era aquela paz pesada que a gente sente depois de uma cirurgia difícil. O tumor tinha sido removido, mas a cicatriz ainda ia levar tempo para fechar. Eu sabia que o Marcelo não ia parar por ali. Ele foi criado com tudo na mão. E pessoas assim não aceitam o não como resposta. Elas acham que o mundo tem uma dívida eterna com elas. Nos dias seguintes, minha rotina mudou completamente. Eu, que sempre fui uma mulher de ficar nos bastidores, cuidando das minhas farmácias com discrição,
Me vi no centro de um furacão. A primeira coisa que fiz foi reunir meus outros 2 filhos, o André e a Helena. Eu precisava ser justa com eles também. Chamei os 2 para um café e contei tudo, sem esconder nada. Mostrei os comprovantes de tudo o que eu tinha desviado do meu próprio patrimônio para sustentar o Marcelo e a Viviane ao longo de 18 anos. A Helena, que é professora e sempre levou uma vida muito regrada, chorou de indignação. Mãe, a gente via as viagens, as festas, e o Marcelo sempre dizia que a consultoria dele estava bombando. Ele dizia que você é quem pedia para ele te ajudar com investimentos. Ele mentiu para nós também. Já o André, que é engenheiro e mais racional, ficou em silêncio por um longo tempo, analisando os números. Ele olhou para mim e disse: Mãe, se você não parar isso agora, ele vai quebrar a rede de farmácias. Ele já estava usando o crédito das lojas para pagar contas pessoais. Isso é crime de gestão temerária. Ali eu tive a confirmação de que meus outros filhos estavam do meu lado. Eles não queriam o dinheiro do Marcelo, eles queriam a minha proteção. E foi com o apoio deles que eu segui adiante com o Dr. Arnaldo. A estratégia jurídica era clara. O Marcelo tinha recebido adiantamentos de herança que superavam em muito a parte que ele teria direito. Além disso, as transferências que eu fiz para a empresa dele foram registradas como mútuos, ou seja, empréstimos. E empréstimos precisam ser pagos. Enquanto a papelada corria no tribunal, eu foquei na Laura. Ver minha neta acordar cedo, colocar uma roupa simples e ir para a central administrativa das farmácias era o meu bálsamo. No primeiro dia, ela voltou com os pés doendo e o rosto cansado. Vovó, eu não tinha ideia de quantas notas fiscais precisam ser conferidas por dia, e a Sandra não me deu moleza não, viu? Eu ri e dei um beijo na testa dela. É assim que se constrói um império, minha filha, conferindo centavo por centavo. Mas o mundo lá fora começou a desabar para o Marcelo e a Viviane. A Helena me contava o que via nas redes sociais. Primeiro, a Viviane parou de postar fotos nos restaurantes caros. Depois, ela começou a anunciar as bolsas de marca em sites de desapego de luxo. A vergonha social, que era o maior medo deles, estava batendo à porta. A elite que eles tanto queriam impressionar começou a se afastar assim que os cartões foram bloqueados. Sabe como é essa gente, né? Enquanto você tem champanhe para servir, você é o melhor amigo. Quando o champanhe acaba, eles nem lembram o seu nome. O Dr. Arnaldo me ligou uma tarde, com aquela voz grave dele, dizendo que a notificação de despejo tinha sido entregue. O Marcelo tinha tentado agredir o oficial de justiça, o que só piorou a situação dele. Ele estava desesperado. Ele tentou ligar para o André, tentou ligar para a Helena, implorando para que eles intercedessem por ele. Diz para a mamãe que a Viviane está doente, que ela está em depressão, ele dizia. Mas a Helena respondeu na hora. Depressão a mamãe teve quando você expulsou ela da festa da própria neta, Marcelo. Agora, ela está apenas sendo empresária. Cerca de 3 semanas depois do aniversário desastroso, o Dr. Arnaldo marcou uma reunião de conciliação no escritório dele. Ele me disse que o Marcelo tinha constituído um advogado, um sujeito conhecido por ser agressivo e tentar ganhar no grito. Eu confesso que senti um frio na barriga. Ver o meu filho naquele estado de guerra era doloroso. Mas eu me lembrei de cada noite que eu trabalhei em claro na farmácia enquanto ele dormia em lençóis de seda pagos por mim. Eu me lembrei da cara da Laura sendo mandada embora da própria vida por causa de mentiras, e o meu coração se endureceu. Chegamos ao escritório do Dr. Arnaldo 10 minutos antes. Eu, o André, a Helena e a Laura, que fez questão de estar presente. O advogado do Marcelo, um homem chamado Doutor. Gustavo chegou com uma pasta de couro e um ar de superioridade. O Marcelo veio logo atrás. Ele estava com olheiras profundas, o cabelo sem o gel impecável de sempre e um terno que parecia largo demais para ele. Ele não olhou para ninguém. A Viviane não foi. O Dr. Arnaldo tinha sido claro. Apenas as partes envolvidas diretamente na gestão e na herança. A reunião aconteceu em uma sala de conferências com uma mesa longa de madeira. O Dr. Arnaldo abriu os trabalhos com uma calma invejável. Ele colocou sobre a mesa uma pilha de documentos que tinha quase 10 centímetros de altura. Senhores, ele começou, estamos aqui para discutir a regularização das pendências financeiras de Marcelo Valente, com a rede de farmácias Valente e com a senhora Beatriz Valente. O advogado do Marcelo interrompeu na hora. Isso é um absurdo!
Estamos falando de uma mãe processando o próprio filho por doações que foram feitas de livre e espontânea vontade. Isso não tem sustentação jurídica. É apenas uma vingança emocional porque a dona Beatriz se sentiu excluída de um evento social. Eu senti o sangue subir para o rosto, mas o Dr. Arnaldo apenas sorriu e tirou um papel da pilha. Dr. Gustavo, se o senhor tivesse lido os balancetes da empresa nos últimos 5 anos, veria que não foram doações. Foram repasses de capital de giro das farmácias para uma consultoria de fachada que nunca emitiu uma nota fiscal de serviço prestado para a rede. Isso se chama desvio de finalidade. E aqui, ele puxou outro documento. Estão os contratos de mútuo assinados pelo Marcelo, onde ele se compromete a devolver os valores em parcelas mensais que nunca foram pagas. O valor atualizado da dívida, com juros e correção, chega a R$1.800.000. O Marcelo finalmente levantou a cabeça. Mãe, você não pode fazer isso. Você tem dinheiro sobrando. O que é 1 milhão para você? Você quer me destruir? Quer que eu vá morar embaixo da ponte com a minha esposa? Foi a Laura quem respondeu, antes que eu pudesse abrir a boca. Pai, você não vai morar embaixo da ponte. Você tem saúde, tem 2 braços e 2 pernas. Você pode trabalhar, como a vovó trabalhou a vida toda. O problema é que você quer a vida que o dinheiro da vovó compra, mas não quer a dignidade que o trabalho da vovó traz. O Dr. Gustavo tentou calar a Laura, dizendo que ela era apenas uma herdeira sem voz na gestão. Mas o Dr. Arnaldo o cortou seco. Ela é a futura proprietária majoritária da rede, Dr. Gustavo. A dona Beatriz já alterou o testamento e a estrutura societária das holdings. A partir de hoje, a Laura tem voz em qualquer decisão que envolva o patrimônio familiar. A reunião durou 3 horas de muita tensão. O Marcelo alternava entre a agressividade e o choro. Ele tentou dizer que eu estava sendo manipulada pela Sandra e pelo Dr. Arnaldo. Tentou dizer que a Viviane estava grávida. Uma mentira deslavada que a Helena desmentiu na hora, já que a Viviane tinha postado fotos bebendo vinho no dia anterior. Cada mentira que ele contava era um prego a mais no caixão da nossa relação. No final, o acordo foi implacável. O Marcelo teria que abrir mão de qualquer reclamação sobre a herança futura. Em troca, eu não executaria a dívida de 1.800.000 imediatamente, permitindo que ele vendesse o carro importado e os móveis de luxo para pagar as dívidas que ele tinha com terceiros. Para não ser preso por estelionato, ele teria que desocupar o apartamento em 15 dias. Eu daria a ele um pequeno imóvel de um dormitório que eu tinha nos fundos de uma das farmácias mais antigas, um lugar limpo, mas extremamente simples. É o começo que eu tive, Marcelo. Eu disse a ele, se você quiser crescer de novo, vai ser a partir do chão, como eu fiz. Ele assinou os papéis com a mão tremendo. Quando a reunião acabou, ele se aproximou de mim, enquanto os advogados organizavam as pastas. Você é uma velha amarga, Beatriz. Ele sussurrou para que só eu ouvisse. Você preferiu o dinheiro e uma neta rebelde ao seu próprio filho. Eu espero que você morra sozinha naquele seu apartamento de pobre. Eu olhei para ele. Senti uma última pontada de dor no peito, mas respondi com serenidade. Eu nunca estarei sozinha, Marcelo, porque eu tenho o respeito das pessoas. Você, pelo contrário, vai descobrir agora o que é a solidão de quem só tem preço, mas não tem valor. Ele saiu da sala batendo a porta. O Dr. Arnaldo me abraçou e disse, acabou, Beatriz. Agora você pode voltar a viver. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa. O Marcelo e a Viviane mudaram-se para o pequeno apartamento. Soube por vizinhos que as brigas entre eles eram constantes. Sem o dinheiro fácil, a paixão da Viviane evaporou. Ela o deixou 3 meses depois, levando as poucas coisas de valor que restavam e indo morar de favor na casa daquela mesma tia que tinha rido de mim no café da manhã. O Marcelo? Ele tentou arrumar emprego em várias empresas, mas o nome dele estava manchado. Ninguém queria contratar alguém que tinha tentado dar um golpe na própria mãe. Ele acabou trabalhando como representante comercial de uma distribuidora de medicamentos pequena. Ganha o suficiente para pagar o aluguel e a comida. De vez em quando, ele manda mensagens pedindo dinheiro, dizendo que está passando necessidade. Eu leio, sinto um aperto, mas não respondo. Eu aprendi que dar dinheiro para quem não tem caráter é como tentar encher um balde furado. Você só gasta a sua energia e o balde continua vazio. A Laura se tornou o meu braço direito e esquerdo.
Ela não só trabalha na central, como começou a faculdade de Direito. Ela quer se especializar em direito sucessório e familiar, para proteger outras avós das garras de filhos como o meu pai, ela diz. Ela mora comigo, e a nossa casa é cheia de risadas, de cheiro de bolo de fubá e de planos para o futuro. Na formatura do estágio dela, no mês passado, eu fiz questão de organizar um jantar. Foi aqui em casa mesmo, para as pessoas que realmente importam. Estavam lá o André, a Helena, a Sandra, o Dr. Arnaldo e a Dona Mercedes. A Laura se levantou a taça, de suco, porque ela tinha que dirigir, e disse algo que me fez chorar na frente de todos. Eu achava que ser rica era ter um vestido de grife e um sobrenome importante. Hoje eu sei que riqueza é ter uma avó que, mesmo quando o mundo tentou silenciar ela, se manteve de pé para me ensinar o que é honra. Obrigada, vovó, por não ter entrado naquela festa. Se você tivesse entrado, eu nunca teria acordado para a vida. O cheque de R$200 mil eu refiz, como prometi. Ele está em uma aplicação que rende todo mês. Eu vou entregar para ela no dia em que ela pegar o diploma de advogada. E as 14 farmácias, elas estão prosperando como nunca. Agora que eu não tenho mais que desviar recursos para sustentar parasitas, pude reformar 3 lojas e abrir uma nova unidade em uma cidade vizinha. Hoje, aos 72 anos, eu olho para trás e vejo que a vida é muito curta para a gente se anular em nome de quem não nos valoriza. Eu não tenho mais vergonha da minha origem, do meu carro simples ou do meu apartamento antigo. Eu tenho orgulho de cada ruga no meu rosto, porque cada uma delas conta a história de uma mulher que venceu. O Marcelo continua lá, na vidinha dele, tentando encontrar um novo atalho para a riqueza. Eu rezo por ele todas as noites, porque, apesar de tudo, ele é o meu filho. Mas a minha porta só se abre para quem traz verdade. E a minha neta, a minha querida Laura, é a prova viva de que o amor, quando é real, não precisa de luxo para brilhar. Ele brilha sozinho, como uma luz que nunca se apaga. Eu estou vivendo o meu melhor momento. Vou viajar com a Laura para a Grécia no ano que vem. Mas dessa vez, quem vai escolher o roteiro somos nós duas, e o dinheiro vai ser usado para criar memórias, não para comprar status. Porque eu aprendi, da maneira mais dura, que o que a gente leva dessa vida não é o que a gente tem no banco, mas o que a gente deixou no coração das pessoas. E o meu coração, finalmente, está em paz.